O Pablo Marçal, ele dividiu ou ele expandiu a direita? É uma pergunta, eu peço até desculpa se eu me alongar muito, porque ela vai ter que ser detalhada, né? Vamos lá, expandiu a direita no sentido de penetração daquele eleitor mediano. Então, nesse ponto, ele expandiu, tanto é que ele roubou votos do Boulos. Eu não creio que, por exemplo, a base bolsonarista conseguiria roubar votos do Boulos, que é o virar-voto. É exatamente isso. Nesse ponto, ele expandiu a direita, que a gente viu aqui até aqueles vídeos lá de Heliópolis, em que parece o pessoal lá em Heliópolis debochando do Boulos, ele passando pelas ruas, né? Estão passando a comitiva dele lá, toda aquela coisa do bandeiraço, né? Os santinhos e etc., adesivaço, e o pessoal debochando, né? Tratando de forma jocosa, então mostrando carteira de trabalho, chamando ele de cheirador, toda aquela coisa lá que a gente sabe daquele contexto da abordagem do Marçal, dentro de Heliópolis. Então, ali é um nicho de dominação, geralmente, da esquerda, né? Até pela dominação do discurso que a gente já conhece bem, dessa coisa do marxismo, de dominação cultural e dominação acadêmica, de informação e cultural, e, infelizmente, a periferia, né, as regiões mais carentes aqui, são vulneráveis a isso, mesmo também não subjugando, porque tem muita gente com senso crítico e com discernimento, que sabe detectar isso. E um exemplo disso é essa ação do Marçal. Ao mesmo tempo que a base bolsonarista, ela que dá sustentação, por exemplo, para o Nunes. Temos que entender que tem um eleitor que tem antipatia, aversão ao Boulos de qualquer forma, seja se for Marçal ou Nunes no segundo turno, vai apoiar quem for anti-Boulos, e temos o eleitor base Bolsonaro. E o eleitor base do Bolsonaro é aquele que segue fiel, é aquele que segue acompanhando exatamente a agenda de direita. Aí por que eu estou fazendo essa distinção? Porque o eleitor que foi do vira-voto, ele não é um eleitor que tem o hábito, por exemplo, de acompanhar o jornal Bunker, entendeu? Ele não tem de acompanhar, por exemplo, o Oeste Sem Filtro, de acompanhar outros youtubers, igual vocês aqui, entendeu? A Guerra da Informação. Ele não tem esse hábito. O hábito dele esse é o comum. Quando me refiro ao perfil comum, é o perfil comum, que às vezes até assiste Globo, aí pega aquele jornal, o Jornal da Tarde, de fim da tarde da Globo, ou às vezes o Jornal Nacional, ou ele vê a grande mídia. Ele não é uma pessoa engajada com essa consciência, esse despertar de espectro político. E é essa diferenciação que eu faço da base bolsonarista com a base do comum. Neste ponto, o Marçal foi importante e está sendo importante nesse vira-voto, porque ele está angariando esse perfil comum. Por outro lado, que é a parte ruim, ele está começando a dividir quem eventualmente estaria na base bolsonarista, porque ao invés de agregar, de aparar as arestas, de entrar num consenso, ele está dividindo, e essa é a parte ruim. Então, por isso que eu achei importante fazer essa diferenciação, porque chega até a ser estúpido isso. Ao mesmo tempo, eu também achando que é culpa dele. Ele tem a sua parcela de culpa, porque se tem aquela mensagem pro Datena no dia anterior, ele no dia seguinte faz aquilo, resultou na cadeirada. Aí ele pede desculpa pro Malafaia, aí no dia seguinte solta um áudio do Malafaia. Entendeu? Ele morde e assopra, morde, assopra, morde, assopra. Até dentro de quem poderia ser apoiador ou aliado dele, ele está destruindo. Você fica em completa desconfiança, não precisa nem ser eleitor. Só de você estar do lado dele ou confrontá-lo, você ficaria com essa insegurança. Mas, pô, você está me pedindo desculpa agora, o que me garante que amanhã você vai meter o pau em mim? Né? Na força da expressão. Mas o que me garante que você vai me criticar, ou fazer um vazamento, ou inventar uma história sobre a minha pessoa? Então fica nessa situação, né, que é compreensível, e novamente reforço, para concluir meu comentário, desculpa me estender, é até importante isso, indicar isso, porque também essa parte de divisão, ele também tem sua parcela de culpa. Mas assim, a gente sempre falou o seguinte, quer votar no Pablo Marçal? Tudo bem, mas votar no Pablo Marçal sem ter um pé atrás, ou achar que o Pablo Marçal é uma liderança da direita, aí não dá, hein, professor Agostinho? Não, não dá. Mas é aquilo. Esse dia eu estava conversando com um grupo de amigos meus ali com relação a essa eleição de São Paulo. Para você ver como esse efeito Pablo Marçal conseguiu
digamos assim, que nacionalizar essa eleição. Por quê? Porque, primeiro ponto, ele é um cara que ele tem uma abrangência nacional, tá? Ele consegue atingir todos os públicos do Brasil. O cara no Amazonas conhece ele, o cara aqui no Rio Grande do Sul conhece ele, a Bahia conhece ele, então ele é um cara conhecido no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, estratégia de comunicação, tá? E isso, no Brasil, tudo é sentimento. Ele conseguiu entrar justamente no sentimento do povo brasileiro. Muito em função, né, da nossa cultura aqui, da nossa educação. O povo brasileiro, a média do povo brasileiro é isso, né? Não quer uma informação muito complexa, não consegue compreender a realidade política, tanto municipal quanto nacional, né? Então, essa estratégia que o Marçal adotou, de atacar o inimigo, ridicularizar o inimigo, né? Mostrando carteira de trabalho, ou seja, ele usa truques, né? Esses truques de mostrar a carteira de trabalho ali na frente do cara, funciona muito aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é o país que mais gosta de ver pegadinha na internet, gosta de ver vídeo curto, engraçado. Agora, para debater de fato gestão, para debater de fato uma mudança, né, no pensamento brasileiro, para direcionar o país, de fato, tornar o país uma nação, porque eu não consigo considerar o Brasil, hoje em dia, uma nação. Né? Eu acho que o Brasil ainda não... O Brasil perdeu alguns laços que uniriam o país para se tornar uma nação, ou seja, o Brasil é uma nação possível. Né? Mas na época do Império, a gente não tinha uma noção assim, do que era a gente não tinha um direcionamento, ou nem na época do Império a gente tinha isso? Eu acredito que não. Eu acredito que o Império, a gente pode falar muita coisa do Império, muita coisa boa no Império e muitas mazelas também. Eu acho que o Império, né, era o embrionário, digamos assim, era o embrião de você se tornar uma nação. Mas para se tornar isso, tem que ser testado pelo tempo. Você tem que... Aqueles laços comuns ali que formaram o Brasil no Império, eles teriam que ter tido continuidade, tá? Essa continuidade histórica de você contar durante, digamos assim, 300, 400 anos a mesma história para os seus filhos e eles lembrarem, pô, lá atrás foi assim e a gente continuou assim, então a gente se identifica com aquilo. O Brasil teve várias rupturas, então por isso que eu não acredito que o Brasil seja uma nação. E isso dificulta as pessoas compreenderem, então, a realidade. Por isso o Pablo Marçal consegue ser um fenômeno. Tá? O pessoal não está discutindo ali, de fato, o melhor político, o melhor gestor, o cara que vai resolver a vida dele. O cara tá discutindo ali o cara que é mais engraçado e o cara que ele mais gostou para mandar um vídeo para amigo, cara. Isso é fato. Você vê, professor, outro dia eu estava escutando um falando assim, não, ele está falando o que eu quero ouvir. Tá, mas isso é justamente a manipulação. Se eu quero manipular você, eu vou falar o que você quer ouvir. Exatamente. Não que isso seja o mais importante. Então, o Brasil não... O Brasil, isso, só para concluir, eu estava debatendo com os meus amigos. Ele atingiu a maioria do povo brasileiro que é mediano nesse sentido. Ele tá falando aquilo que o povo quer ouvir. Agora, o Brasil não discute aquilo que é importante. Não discute o que é importante na economia. Por que o Brasil paga trilhões da dívida? Ou seja, isso não se discute, mas a gente discute ali por que o governo Lula quer tirar 8 bilhões da conta. Cara, ok, dá para discutir isso, mas o mais importante a gente não discute. E não discute na economia, não discute na educação, não discute na cultura e, consequentemente, não vai discutir na política, porque a política é o reflexo de tudo isso. Então, o Marçal, ele é um reflexo, é um produto daquilo que a sociedade brasileira produz. Infelizmente, é assim. Só para ganhar do bolo serve.